Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor 2019. Pessoal, hoje eu vou explicar o comando Loft, ok? Nas últimas aulas eu expliquei a relação do Work Feature, onde nós aprendemos os planos, as relações de offset de plano e assim por diante. Nessa aula é muito importante você ter criado um esboço com essas ferramentas e nessa primeira explicação vai ser uma forma mais genérica. Porém, se você quiser avançar ou explorar novas formas, eu aconselho antes de você iniciar o seu esboço, analisar quais são os planos. Lembrando que as videoaulas já estão em nossa playlist. Se você perdeu alguma videoaula desse curso do Inventor 2019, acesse a descrição desse vídeo ou clicando na letra I que está aparecendo na parte superior desse vídeo. Pessoal, vamos então direto ao assunto. O comando Loft, ele tem a função de gerar um modelo 3D baseando-se na transição entre dois ou mais esboços criados no seu projeto. Bom, eu vou executar algo bem genérico nessa primeira explicação, que é o seguinte. Eu vou começar com o Start to Sketch e eu vou utilizar o nosso plano XZ como referência. Eu vou utilizar como plano de saída ou esboço de saída um retângulo com 100 milímetros por 50 aqui em relação à largura. Então, comprimento de 100 e a largura 50. Eu preciso agora gerar o segundo esboço ou a segunda forma de transição. Essa pode ser um outro retângulo, pode ser uma geometria com arco, com círculo, isso vai depender do seu projeto. Para isso, eu não posso habilitar de novo aqui o Start to Sketch e desenhar em cima do esboço já existente. Eu preciso criar um offset ou uma distância do plano XZ, que é a referência inicial. Então, para isso, dentro da pasta de Origin, que são os meus itens de origem, de planos, eixos e pontos, eu vou habilitar o plano XZ e habilitar aqui a minha relação de Offset from Plane. Dessa forma, eu vou criar um plano paralelo ao meu plano XZ. A altura aqui eu vou colocar 60 milímetros e habilitar novamente o esboço 2D agora com essa nova referência. Bom, existe uma peça muito comum na instalação industrial, as coifas, tanto para ventilação, refrigeração, e isso aqui é um item bem interessante, pois é uma forma prática de você entender como é feita uma peça mais complexa. Eu vou executar então um círculo com o diâmetro de 40 milímetros. É um diâmetro menor do que a largura aqui do retângulo e assim ele vai gerar uma transição. Dessa forma, eu vou clicar no comando Loft, ele vai trazer automaticamente a janela com as configurações. Ele apresenta 3 abas, sendo a primeira Curve, onde eu seleciono os esboços e as referências de guia, caso haja linha de centro ou curva. Os itens de Condition, que seriam as condições para essa minha estrutura de Loft. E o item de Transition, que seria as transições, caso haja necessidade. Bom, vamos pelo mais básico na aba Curve. Dentro dessa primeira aba, eu vou encontrar 3 opções, sendo a primeira delas a opção Ray, onde eu vou selecionar simplesmente os esboços. Depois, o item Centerline, caso haja a seleção ou a utilização de um guia. E a última opção, Area Loft, ok? Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou separar em etapas todos os itens deste comando. Então, nessa primeira videoaula, nós vamos focar inicialmente no Rail, onde eu vou criar a transição mais simples. Dentro do item de Sections, eu vou selecionar Click to Add e selecionar o esboço. Eu vou puxar a janela um pouquinho para a esquerda, selecionar o esboço 1. Esse esboço 1, ele tem o nome de Sketch 1, tanto na árvore, tanto no comando de Loft. O que ele pede agora? Uma segunda seleção. Pode ser 2, 3 ou mais, tá? Como eu tenho somente 2 esboços aqui, eu vou selecionar somente mais um item. Automaticamente ele gera para mim uma geometria ou uma volumetria num tom de verde, referenciando então que o comando está apto a ser concluído. Eu ainda tenho opções de criação de output como um sólido, que nesse caso ele vai gerar toda a massa, toda a volumetria desse elemento, ou a opção de surface, que seria uma casca. Nesse caso, você vai precisar utilizar as referências de centro e guia, tá?
Bom, para o meu processo ser finalizado, eu ainda tenho a opção de fechar os loops ou ainda mesclar ou fundir as superfícies ou faces tangentes. Nesse caso eu não tenho nenhum item arredondado, é uma geometria mais simples e quando eu finalizo com a opção OK, ele já cria esse meu sólido, baseando-se então em uma superfície linear, ou seja, um retângulo, migrando para uma superfície onde eu tenho um círculo, ok? Eu tenho aqui dois exercícios aonde eu tenho algo mais complexo, ok? Notem que para gerar esse esboço, eu precisei criar vários planos, desde a referência base até a parte superior desse modelo. Resumindo, o que eu fiz foi fatiar o meu modelo, ou seja, fatiar em seções esse meu sólido 3D, pegar as dimensões desse modelo e replicar com a distância e a altura de cada plano com as suas medidas de esboço. Quando eu habilito o comando Loft, eu não preciso habilitar os itens de condição ou transição, ou muito menos mudar aqui para o item de centerline ou área, ok? Nessa aula vai ser algo mais simples. Então, habilitar aqui a minha seleção de esboço, vou pegar o item número 1, o item número 2, ele já cria para mim automaticamente um volume, e quando eu vou selecionando em uma ordem crescente, ele vai gerando para mim essa minha volumetria baseada nos esboços. Bom, tomem cuidado porque nessa relação inicial eu selecionei o primeiro esboço e fui subindo numa ordem lógica. Eu não mudei do primeiro para o último, voltei para o meio. Vou explicar o porquê disso. Quando eu confirmo com OK, ele gera esse nosso sólido, ok? Porém, se você se distraiu e fez o seguinte, clica no primeiro esboço, você pula o segundo, vai para o terceiro, quarto, quinto esboço e no meio do caminho você volta para selecionar o segundo que você esqueceu. Ele não consegue gerar essa sua matemática. Então a seleção e a ordem de seleção tem que ser contínua, ok? Mesmo que você faça o comando Loft, primeiro esboço, terceiro, segundo, ó, ele já vai voltar, vai criar uma matemática de volta e quando ele pega o quarto item de esboço, ele já dá o erro. Você não consegue executar ele com precisão, beleza? Bom, então só para a gente finalizar esse exemplo, eu vou concluir aqui com a seleção de todos os itens de esboço e dentro dessa relação existe as condições que está na aba Condition. Dentro dessa aba, ele tem aqui ó, a condição do esboço 1 e do esboço 5, que ele gera a transição entre perfis. Nessa transição, a primeira opção é chamada Free Condition. Ele gera um sólido baseando-se somente nas transições de medidas. Ele não cria nenhuma regra dimensional. Então, é uma condição livre. A segunda opção seria Direction Condition, aonde eu vou habilitar essa minha opção e nota, eu vou até aproximar aqui, ó, que nós estamos baseando-se nesse primeiro esboço. Quando eu estou em Free, ele já está gerando uma derivação livre. Quando eu habilito o Condition, ele meio que deixa um pouco mais gordinho essa minha peça. E as opções dimensionais que eu tenho seriam ângulo e comprimento, aonde eu tenho o ângulo de 90 graus e o comprimento com 1. Se eu vier aqui no comprimento e preencher aqui, ó, 3, notem que a geometria aqui de base ó, vai tomando uma outra proporção e vai gerando algo mais retilíneo. Se eu colocar aqui, ó, 20, ele cria uma face linear, porém ele ultrapassa o plano 2. Eu vou diminuir aqui e colocar 10 e ele gera então para mim aqui uma superfície mais retilínea. E a segunda dimensão que eu posso alterar é o ângulo. Porém, essa opção no Inventor, ela dá uma enganada. Por quê? Notem que a representação desse meu modelo está uniforme, ela está com um tom de verde. Porém, se eu alterar aqui para 80 graus, ele não vai representar o sólido e se eu confirmar, ele gera para mim essa minha estrutura. Notem que ele gerou uma angulação nessa minha saída. Então, ele não fez uma transição perpendicular com a dimensão que eu preenchi. Eu vou dar o Ctrl Z, habilitar o comando Loft novamente. A condição, eu vou colocar aqui com Direction, comprimento 10, só que o ângulo de 90. Notem que ele está aqui, então, perpendicular ao meu plano de saída. Caso eu confirme, ele vai gerar aqui um plano mais perpendicular, ok? Então, resumindo nessa estrutura, eu vou até passar para o próximo exercício. Quando eu habilito o comando Loft,
Na opção de seção, você vai clicar nos seus itens de esboços a serem criados. Como eu falei, não precisa ser algo linear ou somente retângulos. Você pode habilitar os itens de condições e mudar as referências com as direções das transições que você está habilitando, mudando o ângulo e o comprimento. Não havendo necessidade, você mantém a opção Free Condition já selecionada, que é a opção base do comando, e basta selecionar a opção OK. Quando eu finalizo essa estrutura, o meu sólido, baseado em mais de um esboço entre a derivação e a transição desses esboços, é finalizada. Beleza, pessoal? Isso aqui é interessante até para quem vai criar perfil NACA, ou seja, asas, estruturas aerodinâmicas, e com certeza isso vai ajudar em muito no seu projeto. Beleza, pessoal? Eu espero que essa videoaula não tenha ficado muito longa, porém eu não finalizei o comando, ainda tem mais duas opções que eu vou explicar nas próximas videoaulas. Já estão gravadas e serão postadas na sequência. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Recado dessa videoaula: se você gostou, clica no gostei, curta e principalmente compartilhem, pessoal, para que mais e mais pessoas possam aprender gratuitamente como trabalhar com o Autodesk Inventor Professional 2019. Quero deixar meu forte abraço, meu muito obrigado e, como sempre, fui!